Bom dia, pessoal de todo o Brasil. Mais um dia, mais uma semana que se inicia. Vamos compartilhar mais conteúdo sobre o direito previdenciário. Tudo o que você precisa saber para a prova do INSS. Vou esperar o pessoal entrar nesses minutos iniciais. Material da live prontinho, perfeito. Tudo que cai sobre esse assunto. Um ótimo material. Bom dia, Amanda. Bom dia, Alice. Bom dia, Rafael Morelo. Bom dia, Pérola. Bom dia para todo mundo. Mais uma semana top. Só falando sobre o direito previdenciário. Bom dia, Bruna Martins. Bom dia, Thay Ribeiro. Vamos lá, meu povo. Falar sobre o último assunto sobre Seguridade Social. Depois vamos dar início aos benefícios. Cada um em sua parte, cada dia um benefício. Depois vamos falar sobre a melhor parte do direito previdenciário, que é sobre custeio. Aquela parte linda, maravilhosa, muito boa. Hoje vamos falar sobre a fonte de riqueza da Seguridade Social, quem contribui, porque a Seguridade Social é rica, multimilionária. Pronto, tudo ok? Vamos começar mais uma live, mais um dia. O áudio, a imagem, ok? Vamos iniciar 5h03, muito bom horário. Pessoal, para quem adquiriu o material já está disponível lá no grupo, disponibilizei ontem à tarde. Já concluí alguns materiais sobre a live dessa semana e vamos detonar tudo. Falar sobre o último assunto de Seguridade Social, que está previsto na Constituição, no artigo 195, suas fontes. E vai ser uma conversa muito boa mesmo. Ok? Então, pessoal, material prontinho. Financiamento da Seguridade Social. A matéria de hoje, ontem eu estava dando uma lida e não vai ter como a gente fugir da leitura seca. O que é a leitura seca? A gente vai ter que ler os artigos, os incisos, os parágrafos, as alíneas, as vírgulas, aquilo que chama mais atenção, aquilo que é mais cobrado em prova. Então a gente vai ler a lei, só que de uma forma bem diferente. Porque está tudo grifado, tudo marcadinho, o que cai em prova, o que não cai. E vai ser bem interessante. Estou com material de apoio aqui do lado. Vou falar o que tem no material de apoio, o que cai na sua prova. E vamos começar agora. Pessoal, o que é o financiamento da Seguridade Social? Onde está previsto isso? O que isso prevê? Para quem é isso? É como eu disse a vocês, o financiamento da Seguridade Social
ele vai falar sobre a Seguridade Social. Rica, que eu já expliquei para vocês em outras aulas, diz que a Seguridade Social é muito rica, porque deriva do princípio da diversidade da base de financiamento, que tem muitas outras fontes para ser financiada, as loterias, concursos de prognósticos, tudo para a Seguridade Social. Enquanto o Brasil está em crise, a Seguridade Social está lá, peito estufado, arrecadando muito dinheiro, porque são contribuições obrigatórias, não são parcelas discricionárias nem da sociedade nem do governo. São parcelas vinculadas, parcelas obrigatórias. Não tem essa discricionariedade de hoje eu não quero contribuir para a Seguridade Social. Isso não existe no âmbito da Seguridade Social. Então, o que é que eu vou falar para vocês? Vou dar uma breve explicada do artigo 195. Vamos explicar seus conceitos, as suas contribuições e vou começar agora. Conforme o artigo 195, a aula de hoje é baseada no artigo 195 da Constituição. Para quem não adquiriu o material e quer saber onde eu achei isso, onde eu preparei o material, só você pesquisar aí no Google, artigo 195 da Constituição Federal. Vai aparecer o site do Planalto, você clica lá e já vai direto. O que é que fala? Conforme o artigo 195 da Constituição Federal, a Seguridade será financiada. Financiada por quem? Por quem a Seguridade Social é financiada? Por quem? Por toda a sociedade. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, de forma direta e de forma indireta. Como é esse financiamento da Seguridade? De forma direta e de forma indireta. De forma direta, ou seja, através do pagamento de impostos. A Seguridade vai ser financiada diretamente através do pagamento de impostos, que vão diretamente para o custeio da Seguridade Social. A Seguridade Social também financia a sociedade, também financia a Seguridade Social de forma indireta. Como é que ela vai ser financiada de forma indireta? Através de seus representantes políticos, ou seja, através do governo, que custeia da seguinte forma. Como é que o governo custeia a Seguridade Social? Em que base? É baseado em quê? Como é que funciona esse negócio? O governo ele vai contribuir custeando a Seguridade Social com uma certa porcentagem. Não é uma pequena porcentagem, é uma porcentagem alta do orçamento anual. Você não precisa saber esse negócio de orçamento. Se souber, é bom, mas você não precisa ir lá se matar de estudar para saber o que é LOA, PPA, LDO, orçamento anual, lei orçamentária anual, ou seja, uma pequena porcentagem está vinculada ao financiamento da Seguridade Social. Inicialmente, uma vez que a Seguridade Social é descentralizada, a gente já falou sobre isso, sobre a descentralização da Seguridade Social em outras aulas. Todos os entes federativos existentes no país são obrigados a enviar uma porcentagem. É isso que diz. Quando o governo ele vai contribuir com uma certa porcentagem do orçamento anual. Olha o que ele diz. Ele diz que todos os entes federativos existentes no país são obrigados, não há discricionariedade. São obrigados a enviar uma porcentagem dos seus orçamentos anuais para a Seguridade Social. Muito simples, só é decorar isso. Não há discricionariedade. A banca, o CESP, vai dizer o seguinte para você, que as parcelas que o governo custeia a Seguridade Social são parcelas totalmente discricionárias, que o governo pode optar ou não por custear a Seguridade Social. E não é isso. A Seguridade Social é descentralizada, o que quer dizer que todos os entes contribuirão com uma certa parcela. O orçamento anual, agora eu vou falar sobre o orçamento anual, que é com que o governo contribui. O orçamento anual é elaborado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo.
ou seja, a necessidade do trabalho em conjunto entre dois poderes do governo. Quem estuda direito constitucional, que já se aprofundou mais além do artigo 5º, porque a Constituição Federal, pessoal, não é só o artigo 5º, aquele artigo maravilhoso que você lê, vai estudando e você diz, meu Deus, que conteúdo maravilhoso, direito constitucional só é isso. Não é isso. Tem muita coisa lá, poder legislativo, processo legislativo, poder judiciário. Aí tem uma parte que fala sobre orçamento. Aí ele diz que o orçamento anual é elaborado pelo Poder Executivo. Quem elabora o orçamento anual? Poder Executivo. Não é só ele. Não é somente o Poder Executivo. E é aprovado pelo Poder Legislativo. Ou seja, há necessidade do trabalho conjunto entre dois poderes do governo. Aqui está bem claro o que está previsto no artigo 2º da Constituição Federal, sobre a tripartição dos poderes. Tá certo, Everton, fugindo um pouquinho do assunto, abrindo parêntese aqui. O orçamento é elaborado pelo Poder Executivo. O Poder Executivo está lá, elaborando o orçamento. Aprovado pelo Poder Legislativo. Está lá, Poder Executivo e Legislativo. Cadê o Poder Judiciário? Caso haja irregularidades nessa elaboração do orçamento, o Poder Judiciário vai intervir para sanar a ilegalidade. Ou seja, há a participação dos três poderes, respeitando a consagrada tripartição de Montesquieu, que ele que definiu sobre a tripartição dos poderes, no artigo 2º da Constituição. Portanto, na esfera federal, o presidente da República ele vai dar agora um parâmetro como funciona no Brasil. Portanto, na esfera federal, o presidente da República elabora o orçamento e envia para o Congresso Nacional aprovar. Como é na esfera estadual? Simetria. Na esfera estadual, o governo elabora o orçamento, o governador elabora o orçamento e envia para a Assembleia Legislativa aprovar. Veja como é a simetria. Chefe do Poder Executivo, Casa Legislativa do Estado, da União e dos municípios. Município. Na esfera municipal, o prefeito elabora o orçamento e envia para a Câmara de Vereadores aprovar, ou seja, uma simples simetria do que se reflete na União. Aí ele vai dar uma observação muito importante. Quem tiver material, quem tiver papel e caneta aí, é bom você anotar isso, que fala o seguinte: não há integração de nenhum orçamento. Não há integração de nenhum orçamento. Ou seja, cada ente federativo envia a sua contribuição de forma autônoma e independente. Não é tudo vinculado à União. Cada um tem seu orçamento próprio. Não há integração. Não há integração de nenhum orçamento. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Não é um conjunto somente a União. Não há integração entre eles. Além do financiamento direto, que é o que a gente está falando agora, sociedade e indireto, governo, que foi essa porcentagem do orçamento anual, da Seguridade Social, a Seguridade Social também é financiada por 4 contribuições sociais. A gente falou da contribuição não. A gente falou que a Seguridade Social ela é financiada pela sociedade de forma direta e indireta. Forma direta, as próprias contribuições sociais. De forma indireta, falamos do governo, porcentagem do orçamento anual. Agora, mais 4 contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição. O que é que são essas 4 contribuições sociais? Como é que é dividido? Como é que é separado esse negócio? Como que funcionam essas 4 contribuições? Funciona da seguinte forma. Primeiro, contribuição das empresas. Elas vão contribuir, ter a sua participação sobre o financiamento da Seguridade Social. Vão falar sobre a folha, o faturamento, que é o COFINS. Vão falar sobre o líquido. Vai falar sobre a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Vai falar sobre a contribuição social dos trabalhadores, que a base de cálculo é somente o salário de contribuição.
Vai falar também sobre os importadores, aquela pequena porcentagem sobre bens e serviços importados, e também concursos de prognósticos, aquela porcentagem sobre a receita líquida das loterias, jogos, aquele jockey de cavalo, vai falar sobre a Mega Sena e também sobre o movimento global dessas em um conjunto só. Então, veja só, afirmando o que eu disse para vocês. Enquanto o Brasil está lascado, a Seguridade Social está bem sucedida. Ou seja, não existe crise. Dizem que existe crise na Seguridade Social. Dizem que é o medo do Brasil afundar se não for aprovada essa reforma previdenciária. Se não tiver outro jeito de aprovar essa reforma, dizem que a Seguridade vai afundar, que não tem dinheiro para pagar todo mundo, mas eu continuo me perguntando, como é que a Seguridade Social não tem dinheiro para pagar a todo mundo? Me diga, com esse tanto de... com essas ações todinhas que a Seguridade Social recebe dinheiro. Imagine, a Mega da Virada... A Mega da Virada. Tá certo que pra gente é muito pouco. Pra gente não. Pra Seguridade Social é muito pouco. Mega da Virada acumulada. 300 milhões. Porcentagem daquilo, a gente vai ver a porcentagem lá na frente, nas outras lives. Parte daquilo vai para onde? Seguridade Social. Impostos pela sociedade. Parte dos seus impostos. Um exemplo, DPVAT. 45% vai para onde? Vai para o SUS, que significa Seguridade Social também. Porque quando eu estou falando em seguridade, é a paz burra. Previdência, assistência e saúde. Então, como é que pode... Só não tem como. Não entra na minha cabeça a Seguridade Social pobre. Não tem como pensar isso. Aí, outra pergunta referente ao material. As empresas, elas podem ter alíquotas diferenciadas? A gente viu que quem contribui é as empresas, trabalhadores, importadores, concursos de prognósticos, por certa porcentagem. Aí a pergunta é a seguinte. Pode repetir as quatro, por favor? Vou repetir agora. As quatro contribuições sociais são empresas, trabalhadores, importadores, concursos de prognósticos. Empresas, trabalhadores, importadores, concursos de prognósticos. Essas são as quatro contribuições sociais, além da sociedade direta e indiretamente. As empresas, elas poderão ter alíquotas diferenciadas em virtude de quatro fatores. A gente já passou. Vamos entrando em outros tópicos do tema financiamento da Seguridade Social. Veja só, as empresas poderão ter alíquotas diferenciadas em virtude de quatro fatores. Onde é que isso está previsto, Everton? Isso está previsto no artigo 195, parágrafo 9 da Constituição Federal. Quais são esses quatro fatores que as empresas poderão ter alíquotas diferenciadas? Everton, o que é alíquotas diferenciadas? Um exemplo. Se eu sou pobre, eu contribuo com 1%. Eu estou dando um exemplo. Se eu sou pobre, eu contribuo com 1%. O rico contribui com 10%. A empresa contribui com 20%. Aí dentro da empresa, que é o que está dizendo aqui, que as empresas poderão ter alíquotas diferenciadas. Exemplo, uma empresa, um Açaí da vida, Açaí Atacadão, tem seus funcionários, aquela empresa contribui com certo percentual sobre aqueles empregados. Outro exemplo, finalidade lucrativa, banco. Vamos supor que o Açaí contribua com 20%, banco, outra empresa, contribui com quanto? 22,5%. E assim vai, travando muito. Pessoal, tá travando, como é que tá? Aqui tá normal. Tá travando. Como é que tá, pessoal? Travou a live. Tá normal, posso continuar.
Ok, vou continuar. Às vezes é a internet, Wanderleia. Vou continuar aqui com o raciocínio. Então é o seguinte, eu falei que as empresas poderão ter alíquotas diferenciadas conforme artigo 195, parágrafo 9º. Então vamos lá. Quais são esses 4 fatores das alíquotas diferenciadas? É o famoso PACU. PACU. Falou em PACU, você vai lembrar contribuição das empresas. Você colocar assim, empresas. Empresas. Aí você vai colocar assim, um tracinho, poderão ter alíquotas diferenciadas, conforme artigo 195, parágrafo 9º. Aí você vai colocar assim, uma setinha e vai puxar um negocinho assim, tipo uma chave, e vai colocar PACU. O que significa PACU? P. Porte da empresa. A. Atividade econômica. C. Condição estrutural do mercado. U. Utilização intensiva de mão de obra. Compreendido? Falou em alíquotas diferenciadas das empresas. Você vai lembrar dos 4 fatores. PACU. Entendido? O que significa PACU? Aqui eu não coloquei na ordem do material, mas dá para perceber que compreende a mesma coisa. Eu comecei falando sobre a atividade econômica da empresa. Comecei falando sobre a atividade econômica da empresa. O que significa isso, alíquota diferenciada? A gente está falando da diferença das contribuições, da porcentagem que cada empresa pode contribuir. Atividade econômica da empresa. O que isso significa? O que é isso que pode ter a alíquota diferenciada? É o seguinte, o exemplo que eu dei. Exemplo, eu coloquei aqui, exemplo, bancos recolhem com a cota patronal maior. Por quê? Mexe com isso. Tem mais capacidade contributiva. Então, bancos recolhem com a cota patronal maior, 22,5%. Que um supermercado, foi o que eu acabei de explicar. Um açaí da vida contribui com 20%. A diferença, o banco mexe com isso. É isso mesmo, Thales. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. É exatamente isso. Porte da empresa. O que significa porte da empresa? Microempresa. É um simples nacional. Por exemplo, um MEI. Eu sou um MEI, um microempreendedor individual. A gente paga uma certa contribuição bem pequenininha, diferente do que recolhe uma grande empresa. Se você comparar, eu sou um MEI. Aí você me compara com a empresa, um mercado da vida, um todo dia. Um exemplo. É claro que eu não tenho mais capacidade financeira do que aquela empresa. Então eu sou favorecido. Utilização intensiva da mão de obra. O que isso significa? Agroindústrias recolhem de forma diferenciada de uma empresa em geral. A empresa vai contribuir sobre o que foi que eu disse? O lucro, faturamento, folha de pagamento. A agroindústria vai contribuir sobre o quê? Sobre a sua comercialização. O que eles comercializam? Condição estrutural do mercado. O que isso significa? Em época de crise econômica, o governo estabelece contribuições diferenciadas. Em 2016, o que foi que houve com o Brasil? Crise econômica, bolsa de valores estourando, empresas fechando. Isso foi o que aconteceu. Aí o que é que diz? Condição estrutural do mercado. Como é que vai agir nessa situação? Em época de crise econômica, o governo estabelece contribuições diferenciadas para evitar o fechamento das empresas, como ocorre com a desoneração da folha de pagamento. O que foi isso? Isso foi Dilma Rousseff, que criou uma medida provisória, viu que a coisa não estava boa para ela. Dilma, fora Dilma. Dilma chora, Dilma tchau, tchau Dilma, tchau querida, tchau linda. O que é que diz? O que foi que ela inventou nessa situação de crise econômica, empresa fechando,
Empresa se acabando, o que foi que ela fez? Ela colocou uma medida provisória sobre desoneração da folha de pagamento, condição estrutural do mercado. Falamos sobre o PACU, sobre artigo 195, parágrafo 9º, que vai trazer as alíquotas diferenciadas das empresas. Aí o parágrafo 9º, leitura seca. O que é que o parágrafo 9º do artigo 195 vai dizer agora? Vou ler para vocês. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou base de cálculo diferenciadas. Isso é importante. Como serão os fatores dessa base de cálculo diferenciada? PACU, nunca esqueça isso, PACU. Em razão da atividade econômica, o A, da utilização intensiva da mão de obra, o U, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado. Terminando o parágrafo 9º do artigo 195 da Constituição, vamos partir para outro tema dentro do financiamento. As únicas empresas que estão isentas de contribuições sociais, ou seja, isenção da contribuição social das empresas. Quem tem direito? Vimos até agora que todo mundo contribui com certa parcela, mesmo que tenha alíquota diferenciada. Mas tem empresa que não contribui, ou seja, está isenta de contribuição para a Seguridade Social. Tem. Está prevista no artigo 195, parágrafo 7º. O que é que está previsto? Eu vou ler para vocês. Eu disse a vocês, pessoal, que a live de hoje vai ser lei seca pura. Não tem como fugir. Não tem como chegar aqui, desenhar, fazer careta, explicar, tudo direitinho para você. Não tem como. Tem que ler a lei. É o que vai cair na prova. É o que a banca vai cobrar. E vai ser desse jeito. Vocês têm que ler. Tem que ler esse parágrafo 7º. Tente ler 1000 vezes daqui até a prova. Tente ler 2000 vezes. Tente ler esse material umas 50 vezes até a prova. O que fala o parágrafo 7º? São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social, beneficentes de assistência social, que atendam às exigências previstas em lei. Então, isenção das contribuições sociais. Artigo 195, parágrafo 7º. Esses 3 requisitos são cumulativos. São cumulativos. Você tem que decorar isso. Não é somente obedecer um e pronto. Tem que obedecer os 3. Concurso da INSS saindo este ano? Eu acredito que sim, que sairá este ano. Então, vamos lá, voltando. Os 3 requisitos são cumulativos. Quais são os 3 requisitos para as contribuições sociais que são isentas de contribuições? Exigências, pode anotar aí. Entidades beneficentes, primeiro. Entidades beneficentes. Segundo, sejam de assistência social. Terceiro, cumpram outros requisitos previstos em lei. Esses 3 requisitos para ser isentos de contribuições sociais. Compreendido? Fechamos mais um tópicozinho. Vamos agora para outro. As dívidas decorrentes das contribuições sociais das empresas sobre a folha de pagamento e as contribuições sociais dos trabalhadores sobre o salário de contribuição não terão direito à remissão ou anistia, conforme artigo 195, parágrafo 11 da Constituição. Aí imagine você em casa, você diz, eu vou estudar isso. Everton disse que tem que ler a lei. Tem que ler a lei 1000 vezes até a data da prova. Tem que ler esse artigo 195. Aí você lê isso aqui. O que é que diz o parágrafo 11? Você vai ler o parágrafo 11. Eu fico imaginando você lá, lendo. É vedada a concessão de remissão à anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos 1, a linha A e 2 deste artigo, para débitos em montante superior fixado em lei. Complementar. Aí você respira fundo.
Tá bom, parágrafo 12. Não, pessoal, não é assim. Você tem que ler. Se você não entendeu, você mapeia. Você viu um negócio difícil, você mapeia, pega e desenha lá na folha, vê o que foi que é importante. Como é que você vai ter que ler esse parágrafo? Parágrafo 11. É vedada. Coloca bem grande lá, faz o mapa mental, é vedada. O que é vedado? A concessão de remissão. O que é remissão? Remissão é um perdão. Pesquisa no dicionário. Meu Deus, eu não entendi isso. Vá lá no sentido gramatical que a gente estudou lá, na legislação previdenciária. É o sentido do dicionário. O que é remissão? Remissão é o perdão. Aí você lê. É vedada a concessão de remissão ou anistia. O que é anistia? Aquilo que era certo antigamente, não. Aquilo que era errado antigamente, não é errado hoje. A live, a live vai no máximo até 6, porque é o limite do Instagram. Mas já estou terminando. E vamos continuar. Parágrafo 11. É vedada a concessão de remissão, perdão, ou anistia das contribuições sociais, de que tratam o inciso 1, a linha A. O que é o inciso 1, a linha A? É a contribuição das empresas sobre a folha. E 2. O que se refere ao inciso 2? Sobre a contribuição dos trabalhadores. Deste artigo. Para débitos em montante superior. Eu vi a Alice fazendo uma pergunta no grupo esses dias sobre esse parágrafo. Que era perguntando se sobre montante inferior não há essa vedação. Eu vou ter que pesquisar isso e trazer depois para ficar bem claro para vocês. Mas eu sigo o que a lei diz. Ela diz o seguinte, que é vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais da empresa sobre a folha e da contribuição dos trabalhadores para débitos em montante superior. Aqui fala em montantes superior ao fixado em lei complementar. Isso é um resumo do que é mais importante para cair sobre financiamento da Seguridade Social. E agora? O que é que a gente vai falar agora? Agora foi o que eu disse a você no início da aula. Não tem como fugir. Leitura da lei seca. 30 minutos falando sobre a lei seca. O que cai, artigo 195 completo. A gente vai ler, vai marcar o que é mais importante. Se você não tem o meu material aí disponível para vocês, vá lá, artigo 195 da Constituição. Está lá, letra fria e pura da lei. Pegue, imprima, desenhe, rabisque, coloque florzinha, coloque cachorrinho para o que é mais importante. Pegue uma marca-texto, passe a tinta preta, a tinta amarela. Vamos lá. Começando. Leitura da lei seca agora. Artigo 195. O que é que fala o artigo 195? Tudo o que a gente vem falando desde o início da aula. Financiamento da Seguridade Social, que trouxe na Constituição de 1988 a Seguridade Social e a paz, Previdência, Assistência e Saúde. O que diz o artigo 195? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta. Financiamento da Seguridade Social. Toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados, DF e municípios e das seguintes contribuições sociais. Quais as outras contribuições sociais? Esse grupo que você citou é do WhatsApp. Estou perguntando porque é a minha primeira vez aqui. Não, esse grupo é o grupo para quem adquiriu o meu material. No meu perfil, nos stories, tem lá meu resumo digitado. Só arrastar para cima, está por apenas R$30. Assim que você efetuar a compra, você é adicionado ao meu grupo desse material. O que vai ocorrer nesse grupo? Esse grupo, todos os dias, vai receber material novo. Desde a primeira live até hoje, o pessoal está recebendo material novo. Todo resuminho do que cai em prova. Tá assim, todo marcado. O que é mais importante, sociedade, tá tudo marcado. O que é mais importante, mnemônico, tem lá, pacu, tudo direitinho. Tem a letra da lei, tudo que cai em prova. Como ocorre esse grupo? A live não fica disponível somente para quem adquiriu o meu material.
Então é o seguinte, todos os dias eu lanço material. Aula de amanhã, vamos falar sobre Previdência Social. Hoje já irei disponibilizar, assim que acabar a live, o material. Vou postar lá para quem faz parte do grupo. Postarei lá o material, o PDF, e postarei essa live de hoje no grupo. Então quem compra tem acesso à live e tem acesso ao meu material. Todos os dias será um material completo de direito previdenciário para o INSS, para você gabaritar, para você fechar a sua prova, para nós fecharmos, né? Eu também vou fazer esse concurso. Continuando, as contribuições sociais. A linha A vai falar sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Estou falando das contribuições. A linha B, a receita ou faturamento. A linha C, o lucro. Falei sobre as contribuições do empregador, da empresa e da entidade ali parada. Inciso 2. Do trabalhador. Contribuição social do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Importantíssimo desse inciso 2, pessoal, que fala sobre a contribuição do trabalhador e dos demais segurados. Olha o que ele fala de importante, que você deve marcar com um bichinho desse aqui. Pegue e marque com força e decore isso. Não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral. Ou seja, no regime geral não há essa contribuição, não incide contribuição sobre aposentadoria. Ou seja, o camarada está aposentado pelo RGPS, Regime Geral de Previdência Social, ele é aposentado, ele não vai contribuir mais pelo RGPS. Agora, se for regime próprio, tem um artigozinho lá que vai falar sobre a contribuição dos aposentados e pensionistas, a sua contribuição, a base de cálculo e tudo. Sobre, inciso 3, sobre a receita de concurso de prognósticos, inciso 4, do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. Então, vimos, sociedade financiada de forma direta e indireta, as seguintes contribuições, empresa, trabalhador, concurso de prognósticos e importador. Parágrafo 1º, muito importante o parágrafo 1º. As receitas dos estados, do DF e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos. Olha o que ele vai falar agora. Não integrando o orçamento da União. Nós vimos que a Seguridade Social ela é de forma descentralizada, que vai explicar sobre os entes federativos, mas o seu orçamento não integra o orçamento da União. Parágrafo 2º, vocês têm que anotar tudo isso. Parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada. Integrada. Risque-se forma integrada, que é muito importante. Pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É o que eu digo, pessoal, você não precisa saber disso aqui. Metas e prioridades, o que é isso? Não te interessa o que é isso, isso não cai para você. Só se cair lá uma matéria chamada Administração Financeira e Orçamentária no seu edital, mas não, eu creio que não vai cair essa matéria. Então, a proposta do orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada. Não precisa você saber o que é metas e prioridades estabelecidas na LDO, não precisa saber o que é isso. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar. A pessoa jurídica está em débito. Ela não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Licitações é um exemplo. Não pode receber se ela está em débito com a Seguridade Social. Parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1, que fala sobre o exercício financeiro. Parágrafo 5º, muito importante, você pega o seu artigo lá, 195, vai no parágrafo 5º e risca esse parágrafo 5º todinho, pode riscar. Olha o que ele vai dizer. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado,
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Não tem a correspondência dele, de onde vem, para onde vai, não poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a sua correspondente fonte de custeio. Parágrafo 6º. O que é que fala o parágrafo 6º? Princípio da noventena. O que é o princípio da noventena? A exigência, quando se fala sobre custeio das contribuições. Por exemplo, tem que respeitar 90 dias da data da sua publicação para ser aplicado, não ao exercício financeiro, e sim 90 dias quando se fala em custeio. O que é que se fala no parágrafo 7º? Já lemos aqui sobre a isenção das contribuições. Entidades beneficentes, tem que ser de assistência social e tem que atender às exigências estabelecidas em lei. O que é que vai falar o parágrafo 8º? Estou quase terminando. Está aqui a lei, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. O que é mais importante está assim, está marcado, anotação. Isso é o que é mais importante, o que cai em prova. O que é que a prova vai cobrar de você? Parágrafo 9º. O que é que fala o parágrafo 9º sobre o financiamento? Parágrafo 9º. Não, parágrafo 8º. Ele vai falar sobre o segurado especial em geral. Eu vou dar uma lida nele. Rapidinho, é grande, mas tenha fé. O produtor, o parceiro, o meeiro e o arredatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes. Isso é importante, não pode haver empregados permanentes. Contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota diferenciada da contribuição do segurado especial. Você não pode comparar um trabalhador urbano com um trabalhador rural. É claro que o trabalhador rural vai ter privilégios, alíquotas diferenciadas, é o que está dizendo aqui, sobre o resultado da comercialização da produção, e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Parágrafo 9º, vamos logo. As contribuições sociais previstas no inciso 1. O que é o inciso 1? Fala sobre a contribuição das empresas. Poderão ter alíquotas ou base de cálculo diferenciadas. É simples, falando sobre as empresas, que elas vão ter alíquotas diferenciadas. Em razão do que? Em razão do PACU, foi o que eu expliquei a vocês. Atividade econômica, utilização intensiva da mão de obra, porte da empresa, condição estrutural do mercado de trabalho. Repeti isso para vocês já. Parágrafo 11. Por que você não leu o parágrafo 10? Porque é só ler, só leitura. Pega lá e lê, é fácil. Parágrafo 11. Importante para cair na sua prova. É vedada a concessão de remissão à anistia, ou seja, perdão. Remissão é o perdão. Anistia, aquilo que era errado hoje não é mais. E assim vai. Parágrafo 12. A lei definirá os setores de atividade econômica, para os quais as contribuições incidentes na forma do inciso 1, tal, serão não cumulativas. Você tem que marcar isso. Parágrafo 13. O que é que fala o parágrafo 13? Último assunto sobre financiamento da Seguridade Social. Parágrafo 13. Aplica-se o disposto no parágrafo 12, ou seja, não cumulativas, na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso 1, a linha A, contribuição da empresa sobre a folha, pela incidente sobre a receita ou o faturamento, ou seja, não cumulativo. Você tem que decorar isso no parágrafo 12, que é conjunto com o parágrafo 13. Então, conselho que eu dou, você que não tem o material disponível para você, faça o seguinte: abra lá no Google, digite artigo 195 da Constituição Federal de 88 e você leia, até decorar, até ficar fácil no seu entendimento. Não tem como a gente pegar e inventar um material tipo legislação desenhada, legislação compilada, legislação florida, legislação cheia de florzinha, cheio de carrinho. Não tem como a gente fazer isso. A melhor forma de você pegar um material desse é ler a lei. Não tem como fugir. Se o edital do INSS cobra o seguinte assunto:
o edital. Saiu o edital do INSS. Estou dando um exemplo, pessoal, pelo amor de Deus. Não vão pensar que saiu o edital do INSS, não. Não, para mim isso é frescura. Desculpe, mas para mim isso é frescura. Legislação esquematizada. Na prova, tá lá o edital. Lei 8.213 de 91. O que está dizendo que você vai estudar? A lei. Pega a lei, pesquisa. Não tenha preguiça, vá lá. Você tem dedo, graças a Deus. Você tem visão. Pegue e vá lá no Google, digite lá, Lei 8.213. É isso que vai cobrar. Não, mas você quer o quê? Você quer legislação desenhadinha, com cores, a coisa mais linda que você já viu na sua vida, o melhor material da sua vida. Não, o estudo é simples. O estudo é muito simples. Quando se refere à lei, não é difícil. Mas quando se refere à lei, o que é que cai? É a lei. Por que você não lê a lei? Eu sei que é chato, mas é o que eu disse a vocês. Você pega, não é fácil ler a lei, seca, não é fácil, mas você faz o seguinte, você pega e vai estudando. Oh, meu Deus, o que é que diz o artigo 194? O que é que diz? Aí você se concentra. Artigo 194 diz isso. Entendi? Eita, acho que eu não entendi. Estou com dúvida. Pega um pedaço de papel higiênico, uma canetinha preta, Bic, dessa de 50 centavos. Aí você sai esquematizando. Seguridade Social. Será financiada por quem? Financiada. Sociedade. Aí você puxa uma setinha, sociedade. De forma direta e indireta. Eu quero ver se você não decora. Eu quero ver. Estudo, lei seca, condicionário do lado. É isso que tem que fazer. Não tem negócio de... Eu quero uma lei esquematizada. Everton, esquematiza uma lei para mim. Eu sou preguiçoso, eu não consigo ler a lei seca. Eu tenho deficiência. Tem não, meu filho. Você tem visão. Você vê a lei. Você tem mãozinha para escrever. Você esquematiza. É simples. Se não puder imprimir, veja a lei. Compra um papel ofício. Não sei se é 3 centavos, se é 5 centavos. Compra uma resma. E farma para mental. É muito fácil. Muito fácil. Florzinho carrinho na lei seca. Eu quero ver se vai dar certo esse negócio. Que eu tô até inventando aqui. Então, é o seguinte. O assunto de hoje foi chato? Foi. Tem gente aí que não entendeu, isso eu sei. Tem gente aí que tá, meu Deus, não entendi. Eu não lembro nem o que foi que falou no primeiro minuto da live. É chato o assunto, pessoal. O que é que eu digo a vocês? Se você não tem condição de comprar um material, R$ 30. Estou me sacrificando por esse material. É o meu material de estudo. Eu indico 100% para quem quiser passar nesse concurso. É ótimo o material. Tem tudo nele. Se você quer uma lei com um negocinho a mais, marcação, o que mais cai em prova, tá lá no material enxuto para você. Aí que é outra dica que eu dou para quem está com material. Falamos hoje sobre financiamento da Seguridade Social. Você que está com o meu material, você vai trabalhar agora, a partir de 6. Você está indo pegar o ônibus. Vai com o material. Olha o material de hoje. Olha o material de hoje. Você demora 10 minutos para ler isso aqui. Você lê a primeira vez. Leia sem nada, leia sem compromisso. Você vai ler. Lê. Vai ler. O que tem aqui você vai ler. Não entendi. Aí você vai ler de novo. Não entendi. Você vai ler de novo. E isso vai martelando aqui. É o que eu digo. É um princípio que eu invento. O princípio do martelo no prego. Quanto mais você martela, mais você vai aprofundando conhecimento na sua mente. Então, leia isso. Leia o material. O material foi preparado com carinho para você. Para mim, porque o material, eu uso o material de estudo para mim. O que eu estou falando aqui é tudo que é para vocês. Muito bom. É a dica que eu dou. Caiu legislação. Não vá procurar negocinho esquematizado que você... Pode ser que você aprenda, boa sorte. Mas o segredo é a leitura da lei seca. É o que a prova vai cobrar. Somente isso. Tudo certo? A live hoje foi rápida. Muito boa. Amanhã vamos falar sobre previdência social.
Para quem está no grupo, já vou disponibilizar o material agora, pela manhã, agora mesmo. Daqui a pouquinho, assim que concluir a live, já disponibilizo o material, a live de hoje. E tudo certo. Não dá para fazer atalho, tem que se esforçar, a meta é maior que as dificuldades. Isso mesmo, Amanda. É isso mesmo. Tudo certo, pessoal? Você enviou os anteriores? Enviou sim, Pérola. Enviou todos. Todos, todos, todos. Todos os materiais são enviados. Se você não adquiriu ainda, Everton, eu quero o material da primeira live que você fez. Tá lá, envio tudo para você. Você terá direito a tudo. Então, amanhã falaremos sobre previdência social. Tema bom, muito bom de aprender. Estão gostando da live, pessoal? Está sendo boa, produtiva. O objetivo da live é compartilhar conhecimento, aquilo que eu sei eu compartilho com vocês. Essa live aqui, de graça para vocês, enxuta. E não falo besteira aqui. Por que eu martelo isso? Porque muita gente pensa que a gente faz um ao vivo, se expõe e vem falar besteira. Mas vocês percebem, vocês sabem que o objetivo da live é compartilhar conhecimento e ajudar a transformar vidas. O que é a sua vida? Ganhar bem futuramente, ser bem remunerado. E é isso. Tudo certo, tudo ok? Então é isso, pessoal. Até amanhã. Grande abraço para todos. Tamo junto. Até amanhã. Certo? Tchau, tchau.